Arbitrium Produtora apresenta Koalando no Espaço. Antes de começar esse episódio, vim aqui te pedir 3 coisas. A primeira, segue o Koalando no Espaço aqui no Spotify para tu receber notificações de quando sair um episódio novo. A segunda, avalie esse podcast de 1 a 5 estrelas, fica ao teu critério. E a terceira coisa, compartilha com teus amigos para poder me ajudar bastante. Gurizada, é isso, curta o episódio, até mais. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Eu sou o Will e hoje estamos começando mais um episódio do podcast Koalando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa. E hoje, mesmo sem patrocínio, eu vim na casa de uma pessoa que é muito minha amiga. E já tem terceiro episódio teu aqui já? Terceiro episódio. Terceiro episódio, te apresenta então quem tu é? Eu sou o Marco Brambila, famoso administrador 2 vezes. Meu, por que administrador, né? Tu botou ali, né? Eu botei administração do lado. Ah, é verdade, o famoso administração. Administração. Cara, como é que tu tá e como é que foi teu dia hoje? Me conta. Cara, eu tô bem, eu tô num emprego novo, várias rotinas novas. Meu dia foi de faxina, porque a vida do adulto não tem essa pausa. Isso aí. Mas tá tudo certo, graças a Deus. Tudo certo. Tu tá num AP novo, né? A gente não tava aqui na última vez. Sim, sim. Me conta, como é que foi a tua vida desde a última vez que a gente gravou? O que aconteceu de diferente? Cara, na verdade, eu morava com meus pais juntos, meus pais moravam comigo e a gente começou... Eu comecei um relacionamento nesse tempo, né? E começou a ficar pequeno o espaço. Então a gente decidiu seguir a nossa vida de casal, alugou um negócio só pra nós. E nesse meio tempo também surgiu uma oportunidade de mudar de área. Por mais que eu já trabalhasse na área de vendas, eu trabalhava na indústria da educação. Uhum. E aí agora eu fui pra tecnologia, que todo mundo sabe que paga muito melhor. Mas qual que é a principal diferença de tu vender uma coisa pra educação e vender uma coisa para a tecnologia? A principal diferença, no meu ponto de vista, eu tô há pouco tempo na empresa, mas a principal diferença é que na educação as pessoas elas sabem o que elas estão comprando e o que elas querem. Enquanto na tecnologia as possibilidades são variadas e tu tem que muitas vezes educar o teu cliente sobre o que tu vai vender para ele, para depois ele entender o valor do produto e comprar. O que é bem diferente quando a gente tá falando de educação, porque tu sabe o que tu quer te formar, o que tu vai alcançar com a compra de uma educação, por exemplo. Tá, então com a tecnologia tu teria que me falar pra que eu vou usar tal produto e por que eu tenho que comprar tal produto. Por que é melhor tu utilizar esse produto no lugar do outro, por que é melhor tu utilizar esse produto junto com o outro. E assim, a empresa que eu trabalho é uma tecnologia muito nova. A minha empresa ela tem 11 anos de vida. É bastante pouco. É muito pouco, cara. É muito pouco, porque se for parar pra pensar, empresas de tecnologia já estão aí desde 80, 83, 89. Tá, indo pra esse lado, é nova. Mas é nova. Eu quero então, já que tu tá falando dessa questão de venda, me faz uma venda da tua empresa. Não. Aí eu acho que já é um passo bem avançado, até porque, como eu te falei, eu não sou vendedor. A gente tava conversando antes. Mas me faz aquela questão, me diz pra que serve teus produtos, o que me ajudaria teus produtos e por que eu compraria teus produtos? Cara, a realidade é que o meu produto ele é voltado pra empresas, não é voltado pra pessoas, PFs. Não é pra PJ, pra CPFs. Pra PFs, pra pratos feitos. Pra pratos feitos, não é pra pratos feitos. É pra pratos jurídicos. Pode crer. Não, é B2B. Então, assim, a gente tem alguns clientes bem grandes. Por exemplo, a Magazine Luiza é um dos nossos clientes hoje. Pode crer. Toda a Americanas, do grupo B2W, também é cliente da minha empresa. B2W? B2W é a plataforma de e-commerce da Americanas, da Shoptime, da Ponto. Todos eles, ligado nisso aí. Todos eles estão embaixo desse mesmo guarda-chuva. E assim, a minha empresa, basicamente, ela trabalha com pegar o conteúdo dos servidores das empresas e deixar mais perto do usuário que está acessando. Acho que entendi. Por exemplo, tá? Se tu vai acessar a Magazine Luiza e tu tá aqui e o servidor deles é uma nuvem e essa nuvem fica em Virgínia, nos Estados Unidos. Tá. Tu teria que pegar e pedir uma requisição de internet até Virgínia. Ela tinha que bater lá e voltar. Com a minha empresa, ela tem diversos pontos de operação no Brasil. Ela pega conteúdos do Magazine Luiza e utiliza o cache para replicar nesses pontos. E aí, quando tu vai acessar, tu, em vez de bater na Virgínia, tu vai bater em Gramado. Então é muito mais rápido tu receber as informações e tu trocar as informações. Além de ter outras questões tipo, de segurança, que é muito mais
É mais específico a questão da segurança da borda, porque a gente fala de borda, porque a tecnologia em si é o Edge Computing da minha empresa, que é um complemento da Cloud Computing, por assim dizer. Bem mas suave. tu teve que estudar pra começar Nossa, a fazer. não, eu tive 1 mês de estudo. Eu não comecei a trabalhar de cara. Foi 1 mês inteiro lendo, treinamento, e é muito punk, cara. É muito punk mudar de área, assim. Mas tu conseguiu se adaptar legal. Acho que sim, acredito que sim. Os resultados mostram que sim. Até então, sim. Até então, sim. Pode crer. Cara, mas a tecnologia é uma coisa que acaba se reinventando muito rápido. Cara, eu vou te dar um exemplo muito simples do como a minha tecnologia é essencial e vai ser cada vez mais pra frente, tá? Vai lá. Carros da Tesla. Tá. Carros que não tem pessoas dirigindo. Eles precisam desviar de uma criança, de um cachorro, de uma bola, a hora que a bola aparece. Óbvio. Para isso, ele precisa saber reconhecer e tomar uma decisão. Sim. E hoje a gente está com a adoção do 5G, principalmente nos Estados Unidos já acelerada. E no Brasil a gente está começando a implementação do 5G, da galera se adaptar ao 5G. Vamos começar daí. Qual é a diferença do 4G pro 5G? O 5G ele possibilita uma quantidade de banda muito maior e uma velocidade muito maior do que o 4G. Então, velocidade de internet, tu de diz. internet, exato. De internet muito mais rápido. A latência entre a comunicação entre os dispositivos é muito menor por conta disso. Tá. Então, é possível que tu tome as decisões muito mais rápidas. Então, com o Edge Computing, com o 5G, é possível que esses carros eles consigam tomar decisões na hora que acontecem as coisas. Mais rápido ainda. Instantâneo. Pode crer. Instantâneo. Então, isso funciona bastante na indústria 4.0, nas automações, no IoT, que todo mundo fala, né? Que é a internet das coisas. Cara, isso é muito louco, porque ontem, na minha cabeça, eu tava usando aqueles pendrivezinhos da Vivo, que tu colocava no computador pra ter internet, tá ligado? Sim, aquilo ali tu usava na 3G, né? 3G, mano, e nem pegava. E nem funcionava. E hoje em dia, é muito diferente tu botar um cabo direto no teu computador, ter internet via cabo e internet Wi-Fi. Sim. E a 5G com Wi-Fi vai melhorar? O que acontece, tá? A 5G, ela é uma distribuição de banda. Ela é mais de telecomunicação, telemóvel. Então, ela vai funcionar para substituir a 4G, não para substituir o Wi-Fi. O Wi-Fi é diferente. Porque o Wi-Fi, ele precisa de um cabo alimentando aquele distribuidor. Sim. E ele tem um alcance curto. Enquanto o 5G, por usar as torres de telefonia, né? Ele tem um alcance global. Cara, isso... Mano, tu imaginou que a gente chegar nesse ponto? Na verdade, até acredito que tá um pouco lento a nossa evolução nesse nível. A tecnologia, ela precisa se atualizar e acompanhar constantemente. E cada vez mais a gente fala que 1 ano de diferença por exemplo, 2023 para 2022 vai ser o equivalente de 2008 para 2015 em evolução. Por assim dizer. Meu Deus. 1 ano tu tá encurtando ali 7 do que a gente tinha, porque a possibilidade da tecnologia hoje em dia, ela é absurdamente mais infinita. Tu sabe, eu vi o Maurício Meirelles falando sobre isso. Ele falou o seguinte, cara, que a tecnologia, a internet em si, a gente tá vivendo tempos medievais. Porque existem civilizações dentro da internet que a gente usa hoje em dia. Um exemplo, civilização do quem vai cancelar todo mundo. Civilização dos, sei lá, dos caras que jogam. Civilização dos caras que tem podcast, tá ligado? Sim. São grupos. A realidade é que isso diz muito mais respeito à utilização da tecnologia pelos usuários do que, de fato, a evolução da tecnologia. Mas tu não acha que na internet em si começou uma nova era? Tipo, o início de tudo, cara, de novo. Assim, ó, sendo bem sincero, até a criação da cloud, por exemplo, existia-se uma preocupação com os dados dos usuários, porque de 2010 até agora, a gente teve um crescimento de 8 milhões de dispositivos conectados, ou 8 bilhões, acho que é bilhões, tá? Eu não tenho essa informação precisamente agora, para 52 bilhões de dispositivos conectados. Simultâneos, ao mesmo tempo, com a rede de internet. E aí tu pensa, 52 bilhões de dispositivos aqui em casa hoje. A gente tem o teu notebook, o meu notebook, o notebook da empresa, 4 telefones. Então, dentro de um ponto de internet só,
a gente tem uns 10, 15 dispositivos na mesma casa. E aí tu tem o teu videogame, que conecta com a internet, tu tem a tua TV, que é smart, daqui a pouco tu tem um pouco mais de dinheiro, tu tem uma geladeira com automação, com Wi-Fi. Se tem um pouquinho mais de dinheiro, tem as lâmpadas e se tu tem a tua casa toda automatizada, tu tem uma sequência de dispositivos conectados à internet. Isso faz com que tenha muito mais tráfego de dados de banda na tua internet e ao mesmo tempo tu fique mais vulnerável. Uma pessoa que te hackeia, se tu tem uma casa dessa, hackeia toda a tua casa. Pega tudo. Daí tu tá fudido. Então, nessa época, antes do surgimento da cloud, existia-se uma preocupação com os dados dos usuários e com a impossibilidade de comportar e transmitir todos esses dados. Fazer a transferência de todos esses dados. Então, a cloud, ela dinamizou muito isso, apesar de fazer isso de uma forma bastante centralizada, porque pega todo o resto e joga para uma cloud. E o Edge é uma certa evolução disso. Então, a gente está falando de um aceleramento tecnológico que possivelmente no futuro vai ter algum outro tipo de tecnologia, alguma coisa que complemente ou que se some a isso, que vai fazer as coisas serem muito, muito mais rápidas. Cara, eu meio que me perdi no que tu tá falando, sabe? Porque pra mim tudo isso é muito novo, você tá me contando agora. Sim. E por isso que eu fico imaginando que pra ti pegar toda essa questão do teu trabalho deve ter, tipo, sido um mês de muita relação. Foram bastante horas dedicadas a estudo. Cerca de 8 horas por dia, no mínimo. O teu trabalho era estudar. Meu trabalho era estudar, era compreender o que eu tava entrando, onde é que eu ia me enfiar, né? Pra poder, inclusive, tá tendo esse tipo de diálogo. Porque, basicamente, o que eu faço aqui e o que eu faço com algum cliente quando eu consigo agendar uma reunião, quando a gente tá abordando ele, é fazer essa explicação, é trazer pra ele. Porque a maior parte dos clientes, principalmente no Brasil, tá acostumado com a tecnologia que a gente tem hoje, que é a cloud, principalmente, né? E com a forma atual. Então, a gente tem a missão de educar eles, no sentido de mostrar para eles o que é, como funciona, para que serve, o que pode melhorar, para depois, enfim, conseguir demonstrar produtos. A cloud seria uma nuvem... É a nuvem, a cloud é a nuvem. Sim, não, mas seria uma nuvem de dados que estão distantes, que consegue deixar perto. A minha tecnologia consegue deixar perto diversos conteúdos, e aí a gente entra numa parte muito mais técnica, que é a gente divide os conteúdos em estáticos e dinâmicos. Conteúdos estáticos são aqueles que ficam parados, exatamente. Imagens, coisas que não mudam de acordo com a utilização do usuário. Sim. Enquanto conteúdos dinâmicos precisam ser específicos. E, por exemplo, o teu login num site de compras, ele é teu. Isso não pode estar já pré-armazenado, porque se alguém tentar acessar, vai acessar com o teu login. Se o nome da pessoa for William, por exemplo. Entendi. E aí tu tem que fazer essas distinções e aplicar as regras de acordo com a necessidade. Tá, e tu tá curtindo trabalhar com isso? Cara, eu gosto bastante. Era uma ideia minha mudar pra área da tecnologia, tanto pelo potencial e, infelizmente ou felizmente, né? A nossa sociedade cada vez mais é dependente da tecnologia para tudo. A gente viu isso com a pandemia acelerando o home office de todo mundo, das instituições de ensino. Na época eu estava trabalhando numa instituição de ensino, então a gente teve que se adaptar muito. A globalização, a forma como a gente lida com a tecnologia hoje em dia pede que a gente tenha essas comunicações cada vez mais rápidas, instantâneas e super processadas. Cara, mas qual que é o lado ruim disso? Tu vê algum lado ruim ou tu só vê coisa boa? O principal lado negativo, ele vem justamente das relações fora do ambiente tecnológico, né? As pessoas, elas crescem hoje em dia com uma super capacidade e habilidade de dominar a tecnologia, elas já crescem inseridas nessa tecnologia. E hoje em dia a gente vê no mercado muita deficiência em soft skills, que é o que o pessoal fala. E eu falo no mercado não só o tecnológico, o mercado em geral. As pessoas, elas têm uma dificuldade em ser claras, em se comunicar, em gerar relacionamentos, em entender políticas, em ser políticas. O que seria ser políticas? Ser político é ser arbitrário, né? É conseguir entender interesses, agir de acordo com eles, se adaptar. Então, características mais pessoais que ficam muito mais fáceis de se desenvolver quando tu tá num ambiente cara a cara, falando com pessoas, lidando com pessoas,
Hoje em dia a gente vê muito trabalho onde tu até fala com pessoas, mas é por um computador, que nem o meu hoje. Eu falo com muita gente durante o dia, mas não tem aquela proximidade, sabe? E esse tipo de afastamento, ele é bom pro negócio no sentido de as coisas são mais dinâmicas, mas pro desenvolvimento pessoal, tu acaba tendo que suprir isso de outras formas. Do tipo, tu não pode ser uma pessoa que fica somente dentro de casa, só trabalha com o computador e não sai mais de casa. Isso vai enfraquecer muito tuas habilidades sociais. E essas habilidades sociais são muito importantes para trabalhar em qualquer âmbito, porque tu desenvolve empatia, tu sabe como fazer rapport com as pessoas, tu consegue se comunicar melhor com elas. Entendeu? As coisas elas acabam ficando muito superficiais. E aí a gente pode voltar até a falar de Bauman nisso, porque tem tudo a ver. Claro, agora continua falando do Bauman aí. Não, tá tudo certo. Não, agora tu falou de Bauman, cara, eu ouvi que tu tem me falado do Bauman. Não, a liquidez das relações, que nem ele traz, ela não se traduz só nas relações pessoais, como Tu era leu que ele Bauman estava já? fazendo. Não li Bauman, mas Tu eu leu conheço, trechos? eu conheço o conceito, eu já vi alguns vídeos sobre. E a questão da modernidade líquida, ela é muito presente nas nossas relações cada vez mais. E essa modernidade líquida, ela não existe mais somente para as relações pessoais. Hoje em dia tudo é conexão, Sim. tudo é contato, não tem mais relações. Claro, hoje em dia, pra tu conseguir, querendo ou não, fazer uma venda, tu tem que ter uma conexão com a pessoa de alguma forma. Tu tem que conseguir entender aquela pessoa de alguma forma. Tu não pode só chegar, olha só, vamos te vender com uma coisa. Tu tem que conversar, tu tem toda uma coisa por trás, todo um caminho por trás pra tu conseguir chegar na venda, na efetivação da venda. Sim. Eu sei disso porque eu já vendi pra caralho, vendendo o negócio de carro, sabe? Sim. E era muito chato. Tipo, não era chato. Era legal, mas muitas vezes era... Pode ser chato até. Sim. Tu conseguir criar uma relação com a pessoa, porque cada pessoa é de uma forma diferente. Nem todo mundo é igual. Tu já arrumou alguma técnica para conseguir distinguir cada pessoa e qual forma tu vai tratar cada pessoa e como tu vai conversar com cada pessoa? A realidade é que a gente utiliza diversas técnicas e isso muitas vezes não só pro âmbito de tô te vendendo alguma coisa. Dentro das vendas a gente utiliza muito gatilhos emocionais nos clientes, porque por mais que tu tenha uma conexão ali com o cara, tá? E isso é online. Tu precisa primeiro fazer um estudo e entender mais ou menos do que aquele cara gosta, o que aquele cara trabalha, o que aquele cara faz, quais são as possíveis dores daquele cara. E aí, dependendo da situação, tu utiliza gatilhos de escassez nele, que seria... Tua mãe vai morrer se não comprar? Não, claro que não. Nada tão brusco assim, Tô né? brincando, Mas tu bota senso de urgência em questão da tecnologia em si. A gente sempre fala de planejamentos futuros, do quanto é corrida a vida do cara e do quanto ele tem que se preparar antes. Então isso gera um sentimento de, urgência, eu preciso resolver isso rápido. E isso é uma técnica também. Tem várias outras. Tem várias, né? Dentro das vendas a gente tem o inside, a gente tem a receita previsível, a gente tem spin selling, a gente tem uma série de estratégias que elas nunca são uma receita de bolo. Elas são efetivas dentro de seus contextos específicos e tu precisa saber mesclar elas, entendeu? Cada cliente tem a sua demanda e precisa de uma coisa diferente. Como é que tu vai entender que aquele cliente precisa realmente do teu produto? Hoje a gente faz um trabalho bastante consultivo. Então a gente não faz um trabalho de venda. Eu não vou te vender um produto. Eu vou fazer uma consultoria primeira, assim, a gente se aborda, a gente conversa. Eu entendo o que tu faz, o que tu precisa e o que tu tem. E vejo onde é que realmente eu posso melhorar a tua performance, a tua utilização. Já chegou algum caso de tu ver que a pessoa não precisa do teu produto? Já. E tu igual continuou pra pessoa, olha só, vamos por ali, vamos por cá. Não. Ou tu falou, olha só, o meu produto não vai te servir. Eu entendi qual é a tua função. Sim. É tu sentar com o cliente antes dele comprar pra tu explicar o que é o produto pra ele. Tu não vai fazer a venda pro cara. Quem vai fazer a venda vai ser o vendedor. Exato. Mas o cliente, ele precisa saber o que ele vai estar comprando. E tu entra nessa parte. Mas e tu tá conversando com o cliente, tu vê que, cara, não vai adiantar o meu produto pro cliente. Tu tenta vender alguma outra coisa, não vender, mas mostrar pro cliente que ele pode usar o teu produto de alguma outra forma? Não. Na verdade, a gente não perde muito tempo nesse tipo de situação, porque quando realmente não tem a necessidade de uso,
é tu gastar o tempo do cara, que é muito valioso. Porque eu não... Falando assim, bem sincero, a gente não conversa com o gerente de compras, a gente não fala com um analista, a gente fala com CEOs, com CTOs, com a galera mais alta da empresa. Porque Pra são mim, eles que têm o poder de decisão. Esses nomes aí é tudo abstrato na minha cabeça. Pra mim é tudo, tipo, chefe, tá ligado? É bastante confuso, porque geralmente são chefes de cada área específica, com uma incumbência específica, isso dentro da tecnologia, das estruturas de empresas hoje em dia é bastante diverso. Tem C para tudo que é coisa, né? Tem o CEO, o CTO, o CISO e infinitos... CISO eu tenho 2 ainda. Na real, eu tenho os 4, desculpa. Eu também tenho 4 já. Quando tu para e pensa, nós estamos evoluindo muito. Tu acha que é necessário a gente evoluir depressa dessa forma? Ou tu acha que a gente tem que dar uma segurada, porque senão as coisas vão se perder no meio do caminho? É inevitável que a evolução, ela cause esse tipo de situação onde tu tenha que abrir mão de comportamentos, conceitos e coisas que não são mais cabíveis dentro dela. Mas eu fico um pouco ansioso em pensar a respeito disso. É algo, na minha visão, inevitável. Ou tu te atualiza ou tu vai perder oportunidades na tua vida de diversas formas. E essa questão dos nomes, das nomenclaturas, tipo, pra chefe, por exemplo, CEO, CTO, CISO, todas as coisas que tu me falou. Tu acha que isso é correto ou tu acha que deveria ser, tipo, um chefe só e outros subgerentes ou gerentes? Aí, falando dentro da administração, eu considero correto, porque a gente precisa de uma estrutura bastante clara dentro de uma hierarquia de uma empresa para poder tomar direções e ter uma performance cada vez mais assertiva. Por exemplo, dentro da minha empresa, o RH, inclusive, ele é dividido em várias frentes. E aí eles têm nomenclaturas específicas. E isso é muito interessante porque, dependendo do assunto que tu vai tratar, tu sabe diretamente a pessoa que tu precisa falar. Tu entende que tu consegue colocar muito mais responsabilidades específicas nas mãos dessas pessoas. Então, ao invés de tu ter um RH que é responsável por contratação, por seleção, por treinamento, por depois que a pessoa já está ali dentro, por endomarketing, muitas vezes, que é aquele marketing para dentro da empresa, o cuidado com o funcionário. Claro que não é toda empresa que tem esse tipo de mentalidade, né? Mas quando tu tem isso nichado, tu consegue, por exemplo, ter uma equipe que cuida só de pessoas. Então, se tu tem uma equipe cuidando só de pessoas, ela tem um olhar muito mais atento para as pessoas. E é outra coisa, né? E aí, é questão de contratação, não. É com o pessoal de talent, acquisition. Então, eles são focados só em conseguir talentos. Eles não precisam ter outra demanda que vai tirar o foco de conseguir alguém para dentro da empresa. Entendi. Então, tu é muito mais específico. E tu consegue alcançar níveis bem melhores. Tipo, níveis que eu digo, a empresa alcança níveis bem melhores quando tu consegue atender vários pontos da tua empresa dentro, né? Sim, é toda uma questão de estrutura, né? Justamente a forma como a gente gere as vendas na empresa atual. Cara, pra tu ter noção, o nosso suporte, tá? Ele faz parte da área de vendas, que é o suporte pós-vendas. É sensacional a forma como os caras trabalham, a dinâmica que eles usam. E, inclusive, a gente tem clientes que chegam pra nós dizendo, ouvi falar muito bem do suporte de vocês. E por isso que eu tô vindo pra cá. Por isso que eu tô vindo pra cá. Justo. Isso é muito bom. Sabe? Tipo, eles fazem parte das vendas. Sim. Se tu for parar pra pensar. E dentro de uma estrutura de vendas, muitas vezes existe aquela rixa entre o vendedor e o pós-vendas. Ou entre o pré-vendas e o vendedor. Não tem que ter, mano. Só que isso não existe só quando tu tem uma estrutura definida e quando todo mundo tá sendo agradado. Então, é um equilíbrio de forças e de resultado que ele precisa ser exponencial. Ele precisa ter sinergia. Se não tiver sinergia, é cada um puxando a corda para um lado. Claro. Se ele tem sinergia, é todo mundo puxando a corda para o mesmo lado. Num cabo de guerra, tu sabe qual é a diferença. Sim, é bem diferente. A empresa, ao meu ver, a empresa, para dar certo, tudo tem que estar encaixado. Se tiver uma peça que eu digo, um funcionário fora desse círculo, a empresa toda se desregula e não consegue ir para frente como deveria ir para frente.
Exato. E se tu tem 10 pessoas fazendo força pro mesmo lado, tu não tem a força vezes 10. Tu tem a força vezes 20, 30, 40. Se tu tem uma pessoa de 10 puxando pro outro lado, tu não tem 40, 50. Tu tem 9. 11. Tu tem tu tem menos. 8, porque tem alguém fazendo força contrária. Então, a exponencialidade que a sinergia gera, ela é muito maior do que a soma do todo. Falando em questões aritméticas, não é uma progressão aritmética, é uma progressão geométrica. Pode crer. Cara, tu te lembra da última vez que a gente gravou que eu pedi pra tu deixar um recado pra ti mesmo? Tu lembra? Eu vou Também tem a memória aqui, meio ruim. Vou botar aqui pra tu ouvir. Vai botar o recado? Vamos ver qual que é o Vou tentar recado. achar o recado, né? Cara, olha só. Eu acabei de ver que eu não te fiz a pergunta. Não me fez a pergunta. Não te fiz a pergunta e nem vou te fazer de novo. Beleza. Porque já estamos indo pra nossa reta final aqui. Que os meus ouvintes, eles não escutam, tipo, 2 horas de episódio, 1h20, como a gente gravou da última vez. É verdade. Tem que ser 20 minutos, 30 minutos pra escutarem até os 10. Sim, Porque senão ninguém vai ouvir. Pelo menos tu conseguiu fazer esse benchmark e entender, né? Teu Não, público. tive. Depois de 2 anos fazendo a mesma coisa, né? Eu tive que entender. É que nem eu penso, Obrigado. sabe? Uma coisa é tu pegar uma pessoa que é notória, que já tem uma certa influência. Alguém vai ouvir ela falando 2, 3 horas. Que nem a gente vê no Flow, por exemplo, né? Usando os colegas de profissão ali, né? Cara, Que mas... é isso aqui? Não, isso aqui não é comigo. Mas, cara, tipo assim, ó... tipo assim, ó... Quando tu vai gravar um podcast, tu quer conversar com a pessoa. Claro. Tu não quer só ter ali 20 minutos, acabou. Pra mim, minha agonia... Eu ficar olhando aqui 31 minutos. Claro, 5 vão sair porque eu fiquei procurando uma coisa que eu não te perguntei. Exato. Mas, cara, então... Se a gente for pra pensar, eu queria continuar aqui até mais 3 horas contigo aqui, Não, com gravando, certeza. conversando, trocando ideia. Mas não dá, porque ninguém vai ouvir e vai ficar numa mesmice sempre, sabe? Assim, precisa que uma das partes tenha uma influência bem grande para que as pessoas retenham essa audiência, né? Então, assim, se, por exemplo, aqui é o Marco e o William conversando. Quem conhece o Marco, quem conhece o William, pode ouvir. Agora, se fosse eu falando com o Jimmy Fallon, possivelmente as pessoas iam ouvir, porque o Jimmy Fallon me entrevistando. Agora, se fosse tu entrevistando a Anitta, por exemplo, as pessoas iam ouvir. Porque é a Anitta. Exato. No caso, a gente é dois Mas chinelos. daí agora eu vou te falar uma coisa. Primeira vez que eu gravei com o Esteban, deu muitas views. Segunda vez, deu metade. Terceira vez, deu 1/3. Então, muitas vezes, até mesmo o famoso acaba não tendo tanto engajamento eu vou quanto te tu pedir queria. até desculpas, vou ter que pedir desculpas pro Esteban também. O Esteban, ele é uma subcelebridade, né, meu irmão? Ele é famoso, ele é conhecido, mas... Nossa... Não é... Nossa, né? Pra mim, ele é um nossa, tá ligado? Não, com certeza, velho. Cara, o Esteban, ele fez bastante parte da minha adolescência, da minha adultez, assim por dizer. Início de adultez. Início de adultez, mas ainda é um nicho muito específico de conhecimento. A galera que conhece Fresno é absurdamente maior do que a galera que conhece Esteban. Claro. Por mais que o Esteban tenha feito parte da Fresno. A gente foi no show do Esteban. Do Esteban não. Na Fresno, que teve no Araújo Viana. Cara, lotado o Araújo Viana. Eu nunca vi o Araújo Viana daquele jeito. Foi o primeiro show da Fresno no Araújo Viana. Pra tu ver, é a questão toda, a entidade Fresno, dá pra se dizer que ela é maior que inclusive o vocalista, o Lucas, né? Porque muita gente realmente conhece muito mais o Lucas do que a Fresno. Mas ainda assim, a Fresno é a banda que tem 15 anos e os caras têm essa notoriedade. Então, se tu coloca ali que tu tá entrevistando a Fresno, é muito diferente tu falar que tá entrevistando o Lucas, ou que tá entrevistando o Esteban. Botar assim, ó, Esteban, ex-Fresno. Mas daí sim bomba. A questão toda é que até em questão de tag, a pessoa vai procurar Fresno, vai achar, bomba. É verdade. Entendeu? Mas, cara, tuas considerações finais e tuas redes sociais. Cara, eu nunca passo redes sociais. Pra mim, rede social é algo muito pessoal. Eu não... Mas eu sempre vou te perguntar. Eu sei que você vai me perguntar e eu não vou continuar não passando, entendeu? Tudo bem. A partir do momento que eu virar uma figura pública, aí eu passo minhas figuras. Toda vez que tu fala isso. Minhas redes sociais. Toda vez que tu fala isso. Cara, eu gosto de manter minha privacidade, entendeu? Não, eu concordo. Não sei, vai que tem algum certo. maníaco te ouvindo. Já tem um maníaco falando aqui. Oi. Cara, as minhas considerações finais, toda vez que a gente conversa, é num ambiente cada vez melhor, cada vez mais favorável, cada vez mais agradável e feliz. E o que mais mudou daquele último momento pra cá
é que eu recuperei um empenho que eu já tinha meio que deixado de lado, um interesse por estudar, por evoluir, que antes estava bastante dormente. E é isso, se o cara consegue manter esse tipo de mentalidade, como diria o FNX, o importante é não parar. Pode crer. Entendeu? Não para, só vai. Importante é não Existe parar. uma linha gigante na tua frente, corre atrás dela. Corre atrás dela não, corre nela, né? Não atrás dela. Tu nunca sabe pra qual lado tu vai, mas tu tem que estar se mexendo, entendeu? O importante é não parar. Exatamente, cara. E, muito obrigado Só por ter valeu. aceitado mais uma vez. Eu espero que tenha a quarta vez agora. Ô, tu sabe, né? A gente é desocupado o suficiente pra fazer a quantidade de podcast que quiser. E tu é o dono do bagulho, entendeu? Não, então vamos dar ali, A quarta vez vai acontecer daqui uns 6, 7 meses. Não sei quanto tempo, cara. Porque a questão de 6 meses, em 6 meses eu perdi o pique, tá ligado? Sim. Eu vi, não vai dar certo. É não, muito não é complicado legal. organizar, né? Não, eu também não ia ter espaço para pessoas novas. E às vezes somente pessoas que já participaram. Sim, tu já tem quantos episódios já? 170 e poucos. Pô, isso daí é tempo de gente falando aí. É tempo, cara. E coisa boa, vai chegar até os 500 mil e assim se vai. Vamos lá. Quando chegar no 666 vai ser contigo. Olha, não sei porquê, mas tudo bem. Ué? Vai ser contigo. E eu vou estar em São Paulo já. Tá me chamando de eu besta? Espero. Pode ser. Daí fica aos teus critérios. Então tá, mano. Muito obrigado mais uma vez. E pra tu que tá nos ouvindo, não vai seguir o Marco nas redes sociais, nem procura ele aí, porque ele não quer que tu encontre. Então, gurizada, vai me seguir. Né? Não se esquece de me seguir. Um beijo pra vocês. Se cuidem. Até mais e tchau. Não, tchau. Tchau, tchau.